Boa tarde, passando aqui para deixar uma reflexão. Hoje nós estamos num lugar maravilhoso e todas as vezes que nós viemos essa cidade chamada Nilópolis, a gente dá uma ida, um pousozinho, nesse lugar que traz tantas lembranças e faz tão bem ao nosso coração. E quando nós passávamos por aqui, a gente vendo essa placa, trilha do Jacaré, Lago do Jericinó, e aquela palavra jacaré me levou a um tempo quando nós éramos bem pequenos e nós morávamos na roça e lá tinha muitos bambus assim, por isso que me veio à memória esse tempo de criança e muitos eram os medos quando nós morávamos naquele lugar. Era uma época onde não se tinha tanta iluminação pública, onde muitas pessoas não moravam ainda na localização onde nós morávamos. E quando nós passávamos com nossa mãe ou com algum tio em determinados lugares, principalmente assim, onde tinha esses bambuzais, nós escutávamos barulho de rãs, barulho de grilos, sapos. E nós sabíamos que também naqueles pântanos ali em volta, nos arredores, tinham outros animais, porque ali era o habitat natural deles. E quando eu fiquei pensando nesse bambuzal aqui hoje, veio um desejo de falar um pouquinho, porque para nós que éramos crianças, esses seres que hoje são inofensivos, eles eram nossos inimigos. E eu vim meditando, pensando no bambuzal, me levou à infância, me levou aquilo que na infância era medo que hoje não é mais. E aí veio ao nosso coração o Salmo 27, quando o salmista diz o seguinte: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus inimigos, os meus adversários, vieram contra mim, o Senhor estendeu contra eles as suas mãos e o Senhor me deu vitória. Mais ou menos na linguagem de hoje seria assim, o Salmo 27, e numa outra versão fala que quando os meus adversários, meus inimigos se levantaram, foram eles que retrocederam e caíram. E eu fiquei pensando o que seria preciso para que nós pudéssemos vencer os nossos inimigos. Nós, como cristãos e como servos de Deus, nós temos 3 inimigos. O nosso adversário arqui-inimigo, que é o maior, é o diabo, nosso adversário. Nós temos os inimigos humanos, aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam realmente contra nós. E nós temos a nossa própria carne, que a Bíblia diz que nós passamos por uma luta constante todos os dias, contra a nossa vontade, contra a nossa carne e contra a vontade de Deus. É uma guerra ali constante dentro do nosso ser, lutar contra a carne, o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, e é uma guerra que todos os dias nós passamos por elas, seja com os nossos inimigos espirituais, nossos inimigos humanos, ou o nosso próprio eu, a nossa própria carne. E às vezes a gente fica pensando, como que nós vamos vencer esses inimigos? O nosso inimigo maior, a palavra de Deus diz que ele já foi derrotado por Cristo lá na cruz do Calvário. Então, se nós estivermos bem na presença de Deus, nós não precisamos nos preocupar com esse inimigo, porque ele já foi derrotado. Através de Cristo, o sacrifício dele na cruz, ele nos fez mais do que vencedores contra esse nosso inimigo, que é o maior deles. E a gente para pensar, e os outros inimigos, como é que a gente vence? Quando nós temos comunhão, intimidade com Deus, quando nós buscamos a presença de Deus, a nossa carne, que é o nosso inimigo, nós também vencemos. A palavra de Deus vai falar para a gente: achegai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando a gente se aproxima de Deus, aquilo que antes era uma tentação, a gente consegue vencer. Porque nós estamos próximos de Deus, e quanto mais próximos de Deus, mais longe do pecado, mais longe da nossa carne, dos prazeres que o mundo oferece para nós estaremos.
E com relação aos nossos inimigos, que são seres humanos? E o Espírito de Deus falava comigo também que com esses a gente não precisa se preocupar, porque tem amigos que a gente tem que partir para cima, a gente tem que guerrear humanamente falando, mas outros inimigos somente devemos entregar nas mãos de Deus, porque Deus vai se encarregar de dar fim aos nossos inimigos, né? Então fica essa reflexão para nós e fique sabendo que muitas vezes a nossa vitória ela não vai estar na nossa força, até porque muitas vezes nós nos sentimos pequenos e fracos, mas a nossa força maior está na resistência. Muitas vezes Deus vai provar, Deus vai testar a nossa resistência, até onde nós podemos ir suportando as afrontas do inimigo, mas também sabendo que a vitória é nossa. A vitória é nossa por meio da fé, porque a palavra diz para a gente, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Fique nessa esperança de que todos os teus inimigos já caíram por terra, através daquilo que a palavra de Deus deixa como garantia para o nosso coração, para mim e para a sua vida. Que Deus te abençoe nessa tarde que se encerra na certeza de que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus.